Abra sua Bíblia em Salmos 86. Se você encontrar, se coloca de pé. Todas as nações que tu fizeste virão e adorarão diante de ti, ó Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e fazes coisas maravilhosas, somente tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, eu andarei na tua verdade. Une o meu coração para temer o teu nome. Eu te louvarei, ó Senhor meu Deus, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e tu livraste minha alma do mais baixo inferno. Coloque a mão no teu coração. Senhor Jesus, nós reconhecemos que tu és um Deus de maravilhas, que tu és um Deus de livramento. Reconhecemos, ó Pai, que pela tua graça, ó Deus, tu nos permite entrar na tua presença e confessar a ti as nossas fraquezas, e tu nos tornar fortes, ó Pai. Reconhecemos que sem a tua graça não somos nada. Reconhecemos, ó Pai, que sem a tua presença não podemos dar um passo sequer. Nós reconhecemos, Senhor, que tu, Senhor, nos tiraste do charco de lodo e colocaste os nossos pés sobre a rocha. E somos agradecidos, ó Deus, pela oportunidade de poder chamar-te Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. A Bíblia nos fala que o nosso Deus, Ele é um Deus que tudo conhece, que tudo vê, que Ele é um Deus de maravilhas, que Ele é um Deus de livramento, que Ele é um Deus que realiza proezas. A Bíblia fala que o nosso Deus tem todo o poder. Mas nós ainda encontramos muitas pessoas que perguntam, que questionam. Se Deus é Deus de maravilhas, se Deus é Deus de livramentos, por que ainda eu não experimentei tal coisa? Por que anos e anos eu estou na presença de Deus e nada acontece? Se você diz que Deus é um Deus de maravilhas, que Deus é um Deus de livramento, por que a minha vida continua da mesma maneira? Entra ano, sai ano e não vejo mudança. Nós sabemos de que Ele é um Deus de maravilhas, Ele é um Deus de livramento, mas Ele é um Deus de princípios. E quando nós nos submetemos aos princípios de Deus, nós experimentamos essa coisa maravilhosa, que é a graça. Experimentamos o poder maravilhoso de Deus. E Ele continua até os dias de hoje, dizendo: filho, eu quero te levar ao nível de intimidade, para que você entenda que eu sou esse Deus, que eu sou o de ontem, hoje serei eternamente. Eu já te dei a minha palavra, eu já estabeleci o meu conserto. Agora, filho, pratique. Quem nesta manhã deseja experimentar as maravilhas e os livramentos de Deus, para que possamos experimentar coisas grandiosas e ter esse Deus de maravilhas, esse Deus de livramento, a primeira coisa que você vai precisar fazer é: use a força que Deus já te deu.
Bate no peito e diz assim: eu preciso compreender que Deus já me deu força. Uma das características de Satanás é fazer com que o homem acredite que ele não vale nada. Quantos aqui já ouviram alguém dizer assim: meu pai me dizia que eu não ia dar para nada, que eu não valho nada, que eu não vou chegar a lugar nenhum. Quem tem essa característica é Satanás. Ele quer que você acredite que você é um fraco, que você é um derrotado. Porém, a palavra do Senhor me diz, assim como ele fez com Gideão. Gideão se achava tão pequeno. Qual foi a palavra liberada da parte de Deus sobre a vida de Gideão? Ei, eu já te dei a força, vai nessa força, vai nesse poder, vai debaixo desta unção. Querido, eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. O dia em que você decidiu estar debaixo desta unção, debaixo da graça de Deus, foi determinado e derramado sobre a tua vida uma força que nem você pode compreender. E sabe como essa força se manifesta? É aquele momento em que o espírito da derrota bate na tua porta e diz assim para você: desiste. Desiste. Deus não vai fazer nada por você. E aí você é tomado de uma força e você levanta e coloca os seus pés sobre o chão e diz: Senhor, a tua palavra diz que o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Por isso, Senhor, eu vou nessa força e eu vou ser renovado, restaurado, para que todos saibam que tu és o Deus de maravilhas. Sabe como vem essa força, querido? É quando você levanta pela manhã e você diz assim: não vou trabalhar. Estou cansado, estou esgotado, não aguento mais. E aí vem a força do Espírito Santo e diz: ei, você ainda tem fôlego, use a última gota de disposição, porque eu vou te exaltar. Vai na tua força, porque eu sou Deus que vou contigo. Esse é o Deus de maravilha. Sabe, quando eu uso a força de Deus e a capacidade que Ele me concede, eu experimento do poder dEle. Mas para isso, eu preciso me submeter à vontade de Deus. O que é se submeter à vontade de Deus? É fazer quando você não quer fazer. Submeter-se à vontade de Deus é quando eu digo: Senhor, o que eu vou fazer hoje de manhã? Um sol desce na igreja. E ele disse: vai lá, porque o sol está queimando aqui fora, mas lá dentro tem o calor da minha presença. E é a minha presença que vai te colocar de pé e vai te fazer grande diante das tuas dificuldades. Levanta, anda. Ele diz: use a força e a capacidade que Deus te deu. Sabe aquele momento que você diz assim: caramba, já tentei tudo e nada deu certo. Ele está dizendo assim para você: será que você tentou mesmo? Será que você tentou? Eu vi um testemunho de uma rede secular. Um pai, um grande diretor financeiro, foi despedido, tinha um nível de vida e a necessidade entrou na sua casa. E ele, quando começou a observar que as coisas, aquele império estava sendo destruído, ele disse:
as forças se acabaram. Eu vou dar cabo da minha vida. E aproveito e dou cabo da vida também da minha família. Gente, não tem o pior covarde, né? Ele quer dar cabo da dele e da vida dos outros. Perguntou se o outro quer. É a primeira coisa, não, eu vou dar cabo. Mas quem disse que mandou? Dá cabo da tua. A vida é sua, você faz o que você quiser. Agora com a dos outros. Quem decide é ele. E ele entrou no quarto, preparou a arma para fazer. E ele disse que de repente veio uma força, algo impedindo ele de pegar aquela arma. E disse para ele assim: acabou realmente? Tem certeza que acabou? E ele começou a lembrar do que a tia dele fazia para sustentar a casa. E ele tinha aprendido com a tia uma receita. E ele começou. Veio o último que ele tinha, ele disse: é a última gota. Hoje, ele tem várias franquias. Hoje, ele tem a vida restaurada, a família restaurada. Sabe por quê? Ele deixou a força dele para ser movido pela força de Deus. Olhe para as suas mãos. E diz assim: Senhor, Tu me deste essas mãos para trabalhar. Tu me deste essas mãos para abençoar. E através dessas mãos, eu vou abençoar a minha casa, a minha família. Use a sua força, querido. A força de Deus está em ti. Moisés, quando partiu, deixou o seu legado e a sua unção sobre a vida de Josué. E quando Josué achou que não tinha mais força, por não ter o seu mentor, alguém se colocou à frente dele e disse: ei, esforça-te, tem bom ânimo, ainda tem muita coisa para fazer. Querido, eu quero dizer para você nesta manhã, você vai viver coisas maravilhosas e grandiosas, mas quando você se submeter totalmente à vontade de Deus. Segundo, usando a sabedoria que nos é dada todos os dias. Em Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça. Não está sabendo se comunicar, peça a Deus sabedoria para se comunicar. Sabe por que mães estão perdendo domínio sobre os seus filhos? Porque não sabem se comunicar. Eu lembro que meus pais, quando às vezes saíam para a igreja, e como nós tínhamos que acordar cedo para o colégio, eles deixavam a gente com meu avô. E aí um dia, meu avô, ele falou assim: crianças, o vô vai ter que ir ali na casa do fulano, ali, do amigo, para fazer uma oração rapidinho. Fiquem aqui dentro de casa. Mas todo mundo sabe, né, que quem tem irmãos mais velhos, né, é uma bênção, né? São aqueles agentes secretos de Satanás, né? Sempre te conduz, irmãos. E aí o irmão mais velho, vamos um pouquinho, está todo mundo brincando de pique na rua. Está brincando de bandeirinha e a gente aqui, vovô deixou a gente aqui. Aí alimenta, né? Já viu aquele demôniozinho que te alimenta? Não, vamos, é rapidinho. Não, mas vovô falou para a gente ficar aqui dentro. Tá vendo? É por isso que a gente fica preso. Mamãe foi orar, vovô foi orar e a gente está aqui dentro. É, né? Acho que a gente pode ir rapidinho, né? Ah, mas como é que a gente vai? Ah, a gente pula a janela. E nós fomos brincar de pique na rua. Naquele tempo, né, a gente brincava de pique. E na esquina tinha uma casa que tinha uma goiabeira. E aí a gente brincando, a gente esqueceu do vô. Daqui a pouco,
Só vejo aquele olhos azuis apontando. Eu falei, Jesus. Era o vô, mas o vô já tinha visto os netos. O vô passou na goiabeira, pegou o galinho da goiabeira, um olhou para o outro, acabou. Aí o mais velho, como sempre, não fui eu não, hein? E aí o vô, simplesmente, não mandou a gente sair, não. Pegou a varinha, foi limpando, tirando as folhinhas. E conforme o vô ia, lá iam os 3, atrás do vô. E quando entrava, o vô falava assim, olha, o vô vai ter que fazer uma coisa que não gosta, mas vocês erraram. E quem der um pio de uma vai levar 2. Aí um olhava para o outro. E o vô dava nas pernas. O vô dava nas pernas. A comunicação era feita. E através dessa comunicação, a gente entendia o princípio da obediência. Sabe como é que o pai se comunica hoje com o filho? Aliás, é inversão de valores. Não é mais pai que se comunica com o filho, é filho que se comunica com o pai. O filho está do lado do pai, fazendo o pai passar vergonha. E aí o filho está lá. O filho olha para o pai. Aí o pai pega o celular. É a comunicação. A comunicação hoje está invertida. Pessoas estão clamando por milagres. Pessoas estão clamando por livramentos. Querem viver o Deus de maravilhas, mas não entendem a comunicação do Pai com Ele. Sabe qual é a comunicação do nosso Deus para conosco? É aquele momento em que você sente o teu coração pesado, com necessidade de confessar as suas fraquezas. Ele está se comunicando com você, sabe como? É aquele dia em que você levanta e você pensa que você está vazio. Você não está vazio, é a presença do Senhor que quer chegar até você e você não entende a comunicação do Pai. Deus tem se esforçado para se comunicar. É aquela mulher que não sabe se comunicar com seu marido. Tem mulher que não sabe se comunicar com o marido. Ela quer gritar. Eu estava conversando com uma irmã e eu falei, querida, nós sabemos que relacionamento a 2 é algo difícil. Realmente é muito difícil. Você pode ter os seus arranca-pergaminho com o seu esposo. Mas o que você não tem o direito é de falar mal do seu marido nem da sua esposa. E aí você quer experimentar as maravilhas de Deus no seu relacionamento, mas você abriu uma porta de legalidade lá com Satanás porque você falou mal do seu marido. Se comunica com ele. Ontem eu perguntei para um casal, e ela... Imagina mulher quando tira para falar, né? Falou. Aliás, não, minto. Eu me meti na conversa alheia. E estou vendo ela lá com a outra pessoa. Eu falei, dá licença. Tudo isso que você falou aí, você já falou para o seu marido? Não. Eu não posso falar isso com ele. Mas você pode falar com a esquina toda? Experimenta falar com ele para ver se não vai dar solução. A falta de comunicação tem impedido a ação do poder de Deus sobre as famílias. Aprenda a se comunicar com seus filhos. Aprenda a se comunicar com a sua esposa, com o seu esposo. Aprenda a se comunicar com os seus líderes. Como você tem se comunicado com os seus líderes? Como você tem se comunicado com os seus discípulos? Você só tem cobrado? Julgado? Como tem sido a sua comunicação?
Se você chegar numa repartição, seja pública ou o que for, se você chegar lá manso, o que acontece? Você consegue tirar até as calças, não consegue? Se você chegar em amor. Mas experimenta chegar, aí, cheguei, sou gostosão. O que vai acontecer com você? Cara, você está pensando o quê? Que aqui é a casa da mãe Joana? Porém, na presença de Deus, sabe como é que a gente quer se comunicar com Deus? Pô, Deus, olha, é o seguinte, eu sou dizimista, eu sou ofertante. E qual é, Senhor? A tua palavra diz que tu tens que... Ele não tem nada. Pô, Deus, estou todo domingo na igreja e não vejo mudança em fulano. Você já parou para pensar que é você que precisa de mudança? Já parou? Como diz, né? Já parou no espelho para conversar com a sua pessoa? Já parou? Quem aqui já experimentou ir para a frente do espelho? Tem pouco ainda, tem que ter mais gente aqui para conversar com o espelho. Vai lá para frente do espelho, olha, vê quantas espinhas tem no seu rosto, mas você só quer ver a espinha que tem no outro. Olha lá os pneuzinhos, todo mundo tem pneu, você não tem pneu não, né? Eu estou rindo do Clécio. Todo mundo, né? Irmão, todo mundo, até o magro tem pneu. O problema é que uns são step, né? Tá meio vazio, o resto é tudo cheio. Poder da comunicação. Use a sabedoria que Deus te deu. De repente você está murmurando, reclamando de tanta coisa. E Ele está dizendo assim, ei, use a sabedoria que eu te dei. Ontem eu precisava abrir uma porta aqui na igreja e não consegui achar o irmão abençoado. Eu liguei para a esposa do irmão abençoado. Eu falei, gente, para perturbar mulher de irmão é triste. Aí eu peguei e disse assim, ele está rindo porque ele é testemunha. Eu peguei, querida, boa tarde. Em primeiro lugar, eu te amo. Segundo lugar, eu queria te pedir, procura o seu esposo, porque ele não está vendo o meu zap. Mas antes de você pedir um favor, ele dá muito beijo nele. Beija bastante ele. Pede ele para vir aqui na igreja. Gente, pedir um sábado à tarde, tem que mandar a mulher beijar o homem. Tirar o homem de casa para vir à tarde. Um sábado. Ela tem que beijar muito. Ela tem que beijar muito. Isso é poder da comunicação. Querida, você quer alguma coisa do teu esposo? Beija muito ele. O problema é que você só quer pedir. Só quer pedir. Beija muito ele. Faz carinho. Fala que ele é lindo. Faz cócega nas costas dele. Massageia ele. Faz alguma coisa, querida. Você quer ver o céu descer sobre a sua casa? Faz algo acontecer. Assim é com o nosso Deus. Quer trazer o céu sobre a terra? Faz barulho para Jesus. Faz barulho para Jesus. Se você não tem sabedoria, aprenda a pedir ao Senhor. Aprenda a pedir perdão. Essa semana eu cheguei aqui. Gente, eu pareço ser muito mansa, assim, mas tem coisa que com coisa de Deus eu sou meio cri-cri. E aí eu vi algo fora do lugar e eu fui falar. E eu percebi que realmente eu falei de uma maneira... Gente, você dá um passo atrás e reconhecer dói. O problema é que pessoas estão querendo experimentar as maravilhas de Deus, os livramentos de Deus, mas não têm coragem de dar um passo atrás sequer. Pedir perdão, pedir desculpa, dizer eu errei, eu falhei, eu quero recomeçar. Isso é virtude, é virtude. Reconhecer falhas, reconhecer erros, é virtude. Para você experimentar
coisas grandiosas, esse Deus de maravilha, esse Deus de livramento, aprenda que Deus vai usar relacionamento. Toca no seu irmão e diz assim: ei, psh, eu quero me relacionar com você. O maior exemplo que nós temos de um livramento foi sobre a vida de Davi. Sabe por que Davi recebeu o livramento quando Saul estava perseguindo? Porque ele tinha como amigo Jonatas. Será que você tem amigos que estarão dispostos a tomar a tua causa? Será que você tem amigos que você pode dizer: não, esse aí vai comigo até o fim? Será que você tem amigos que você pode dizer: esse aí vai me livrar? Sabe o que acontece, queridos? A Igreja de Cristo, ela tem passado por grandes processos. Eu vi uma entrevista de um espiritualista e a repórter perguntou para ele assim: por que é mais fácil trazer, olha bem, gente, o que ele falou, trazer um crente para o nosso lado do que levar alguém que é nosso, porque ela se considerou espiritualista, que eu entendi, para ser crente? Você sabe o que ele respondeu? Você já foi para o meio dos crentes? Sabe qual é o problema do crente? Ninguém precisa fazer macumba, ninguém precisa fazer despacho, ninguém precisa fazer nada para que a destruição esteja dentro deles, no meio deles. Eles mesmos se autodestroem. Mas como assim, ela perguntou? Entra numa rodinha de crente. Pode ter certeza que eles vão estar falando da roupa da irmã. Pode ter certeza que eles vão estar falando do pastor. Pode ver que eles estão criticando aqueles pastores que usam de alguns métodos. Mas entra no meio dos espiritualistas. Irmãos, eu fiquei chocada. Sabe por que eu fiquei chocada? Porque é uma realidade. E nós precisamos mudar a mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa visão, as nossas atitudes. Sabe por quê? Enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós não vamos experimentar das maravilhas. Quem sou eu para falar daquele que está praticando lá fora? Quem sou eu para falar de alguém que use qualquer outra estratégia? Quem sou eu? Nós precisamos vivenciar o que a palavra diz. E a palavra diz que nós temos que honrar uns aos outros. Que nós temos que seguir os princípios que estão dentro da palavra. E quando estivermos em rodinhas, nós precisamos abençoar uns aos outros. Foi muito triste quando eu vi aquela entrevista, o pensamento daquele que está lá fora. É sinal de que nós precisamos mudar aqui dentro para experimentarmos o Deus de maravilhas. Porque o povo lá fora está sedento. Mas enquanto eu e você não usarmos o que é certo e praticarmos o que é certo, nós vamos viver desta maneira. Deus sempre vai usar relacionamentos. Você é daquele que tem relacionamento dentro de casa? Ou você é daquele que entra e vai para o escritório porque tem muita conta para pagar? Ou você vai para a televisão porque você tem a série para terminar de assistir? Ou você só vai para a cozinha porque você tem que fazer comida? Qual relacionamento que você tem?
Qual relacionamento que você tem na sua célula? Só vai na célula porque tem que ir, porque não quer ficar dentro de casa? Ou você tem relacionamento? Deus vai usar relacionamentos para trazer as maravilhas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus vai usar, ele era de relacionamentos. Deus vai derramar uma unção de poder, de maravilhas e livramentos, quando nós usarmos as armas espirituais. Primeiro lugar, a oração. A palavra do Senhor diz, lá em Salmos ele diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo mais profundo. Diz para o teu irmão assim: mais profundo. Você tem algum desejo profundo na tua alma, querido? Deleite-te no Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós orarmos e o buscarmos de todo o coração, de todo o coração significa entrega. Qual tem sido a sua oração? Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. E Ele está dizendo para você: ei, psiu, o que você quer? Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. O que você quer? Pede e te darei. Pede tudo. Mas não sai daqui dizendo que você quer ganhar na loteria. Não sai daqui e pede tudo. Senhor, me dá um carro do ano, porque eu não aguento mais esse carro velho. Deus só vai tirar o carro velho quando tudo estiver novo dentro de você. É fato. Não adianta, porque Ele não vai te dar carro novo, querido, para depois você esquecer todos os livramentos que Deus te deu. Oração. Os grandes homens de Deus, os grandes historiadores, todos eles receberam essa unção de maravilha, de livramento. Sabe por quê? Porque eles oravam. John Wesley orou tanto que fez um buraco no chão. Ele orava tanto. Gente, a minha avó tinha um joelho escuro, que ela vivia de joelho. Vivia de joelho. Tem gente que fala que dá calo, o dela ficou escuro. Quantas vezes você tem dobrado o teu joelho para pelo menos agradecer? Eu tenho 2 momentos com Deus. Eu sou muito sincera com Ele. Eu falo: Senhor, a minha vontade era ficar só de pé orando e pisando, mas eu tenho que dobrar o joelho, então eu vou dobrar o joelho. Eu tenho meu momento. Eu dobro os meus joelhos, eu agradeço, e depois eu vou para a oração de guerra. Esse é o meu momento com Deus. Eu não sei qual é o teu momento, mas a necessidade é: tenha um momento com Deus. A oração, ela move montanhas. A oração, ela faz descer o céu sobre a terra. A oração, ela causa um rebuliço no ambiente em que você está. A oração, ela movimenta as águas. Sabe por que o povo de Deus experimentou grandes milagres e grandes livramentos? Porque apesar de ter um grupo murmurador, tinha um grupo de oração. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você pense que pelos seus belos olhos você está de pé, mas saiba de uma coisa: alguém está dobrando os joelhos pela tua vida. Alguém está intercedendo por você. Essa é a causa de você não ser consumido. Os intercessores. Quantas pessoas escapam da morte? Quantas pessoas escapam da morte por causa da oração de alguém? Uma certa ocasião, pastor, depois você me dá o horário. Uma certa ocasião, uma pessoa, eu sempre gostei muito de orar na madrugada, e eu estava grávida do Bruninho. E
De repente, eu comecei a falar em línguas. E eu só vi quando o Bruno chegou e falou: filha, o que está acontecendo? E eu despertei e eu falei para ele: nós vamos receber uma notícia há poucos instantes. E Deus está mandando você preparar o seu coração. Mas não é para a morte. Deus está falando que há algo dentro da sua família. Irmãos, e nós começamos a orar. Quando deu umas 4 horas da manhã, o telefone tocou. Corram para o hospital. E nós fomos até o hospital. E quando chegamos lá, um familiar dele tinha recebido um tiro. E o tiro alojou. E os médicos disseram que não teria jeito. E nós ficamos ali, orando na porta do hospital. E a notícia veio: nós não vamos poder retirar a bala, porém talvez ele fique com sequelas. Sem sequelas, vivo, de pé, porém, não se lembra do livramento de Deus. Quantas pessoas, como o salmista diz, que Deus tira do lago de enxofre, que Deus arranca do inferno, mas tem memória fraca. Sabe o livramento que Deus te deu? Sabe aquele momento em que você pensou que tudo ia acabar e Deus diz assim: ei, psiu, vou te dar mais uma chance. Não foi simplesmente para você dizer: ah, eu sou bonzinho. Sabe por que Deus tem livrado? Sabe por que Deus tem abençoado? Porque Deus quer te usar sobre esta terra, sobre esta nação, para dizer para todos que Ele é um Deus de maravilhas, que Ele é um Deus de poder, que Ele é o Senhor que sara, que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que liberta. É o Deus que transforma. Deus não arranca ninguém das drogas para simplesmente ele ter o sangue dele limpinho. Deus arranca alguém das drogas porque com certeza ele será um instrumento para levar a palavra dele a muitos viciados. Transformação de vida. A oração, ela move os céus. A oração é a maior arma que o crente tem. É a maior arma. Ore. Toca no seu coração e diz: estou orando pouco. Estou orando pouco. Nós precisamos orar. Orar por Maricá. Quantos aqui têm colocado as eleições diante de Deus? Quantos aqui têm colocado esse período para a nação? A palavra do Senhor diz: do que reclama o homem dos seus próprios erros. Porque no momento de eleição, nós somos levados pelos ventos de doutrina. Falou mais bonitinho no teu ouvido, você vai lá e rejeita tudo aquilo que você tem como ensinamento, e vai lá e coloca aquilo que não era para colocar. Aí depois vai chorar. Oremos pela nação. Quantos aqui têm orado pelas famílias? Você tira um tempo para orar pelas famílias? Quantos aqui têm orado pela segurança do nosso estado? Eu não aguento ver as pessoas no Facebook com frases montadas, só criticando. Querido, sai do seu lugar de comodismo e coloca a tua cara numa esquina com um bandido com arma em você. Pare para orar. Vamos parar de criticar. É criticando o pastor, é criticando a igreja,
é criticando a casa do vizinho. Olha a sua casa. Como é que está o seu interior? Como é que está o seu coração? Fala mal dos buracos de Itaipuaçu. Querido, já orou para que Deus mande, onde tenha condição, pessoas que sejam dispostas a trabalhar? Mas ninguém tem coragem de olhar e dizer: gente, olha antigamente como era a Praça do Ramírez, uma porcaria. Olha hoje como está. Vamos levantar como igreja e ver os benefícios que Deus tem trazido sobre nós. É hora de olharmos, termos uma visão. Para isso, para que mude alguma coisa dentro da casa, para que mude alguma coisa no interior do homem, nós precisamos orar. Ore pelo desviado e pare de criticar o desviado. Ore. Lá vou eu, não vou falar não. Ore. Ore. Eu sou muito crítica, tá? Eu sou uma benção. E às vezes eu vejo que alguma coisa saiu desafinada, aí eu mesma olho para mim e falo assim: tu não canta nada e você está querendo criticar os outros. Fica quieta. Se você não faz, querido, ore pelo menos. Que o Espírito Santo vai fazer através da sua oração. Use as armas espirituais, jejum. Agora tem o evangelho da graça, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Aleluia. Querido, graça não é libertinagem. Graça é favor de Deus e presença de Deus. Se você tem a graça, você tem a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, você não precisa de coisas humanas para satisfazer a tua vontade. Eu tenho a graça de Deus. Olha, sinceramente, hoje, sabe, se eu quiser me tatuar de cima a cabeça, esse corpo aqui, entendeu? Ele vai ser queimado, ele vai ser jogado no lixo. Querido, você não está se tatuando porque somente a graça de Deus foi derramada. Você está se tatuando porque você quis sempre se tatuar. É você e Deus. É você e Deus. Eu não vou ficar aqui criticando quem faz ou deixa de fazer. Mas se me pedir um conselho, se me pedir uma opinião, e se me pedir uma orientação, eu vou dizer: não faça, porque você não precisa disso para expressar o seu amor a Cristo. A sua expressão de amor está na sua fidelidade, na sua lealdade, na convicção de que Ele derramou o sangue na cruz por você. Ele derramou o sangue, eu não preciso disso. Não, eu tenho a graça de Deus. E a graça de Deus diz que eu posso pegar e botar quantas argolas. Filhinho, você não é boi para andar aquele negócio pendurado. Quem faz é problema. É uma decisão, é uma escolha. Agora não vem colocar e dizer que o Espírito Santo mandou você fazer. Vai não. Espírito Santo não se envolve nessas coisas. Espírito Santo é algo muito maior. Mas também, não critique. Não fica falando mal. É problema da pessoa com Deus. É cada um com seu cada um. Você apenas tem que ler as Escrituras, se basear naquilo que é a Escritura, e o Espírito Santo vai te revelar. O resto, nós vamos ter que dar conta a Deus. Eu vou ter que dar conta, você vai ter que dar conta. Então, resolva o teu problema, que eu resolvo o meu. É assim que funciona. Você não jejua, mas você quer as maravilhas. Você não jejua, mas você quer os livramentos. Você não jejua, mas você quer o sobrenatural. Querido, crente vive de princípio. E a palavra do Senhor diz que existem caixas de demônios que só saem com... Todo mundo sabe que eu, anos e anos trabalhando com libertação. Irmão, tinha demônio que era a noite inteira. Ah, pastora, mas aí não estava com unção. Querido, vou botar vocês para poder experimentar. Experimenta.
Experimenta. Você vai viver. Sabe por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas. Nós não estamos lidando com demônios, nós estamos lidando com pessoas. E tem gente que diz, não, querido, é pior do que filho do capeta. Jejum. Não, gente, tem gente que é filho de Belial, a Bíblia diz. Jejum. Quantos aqui têm jejuado pelo menos 1 hora na semana? Glória a Deus, aleluia. Mas, gente, 2 horas. Se não jejua uma, como é que vai durar 2? Experimenta começar jejuando 1 hora no dia. Experimenta, querido. Você sabe das suas condições, mas não deixe de jejuar. Existem castas de demônios que só saem coração em jejum. Sabe aquele problema que você não consegue resolver durante anos e anos? Talvez esteja precisando apenas de uma atitude sua de dobrar os joelhos e falar, Senhor, hoje eu vou tirar pelo menos 2 horas, já aumentei para 2. 2 horas somente para te agradecer pela solução desse problema. Terceiro, armas espirituais, a palavra. Ezequiel 37 é o maior exemplo. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Há uns 20 dias, mais ou menos, eu cheguei e eu fiz uma hortinha. E aí ali eu coloquei o tomate, né? Até parece que eu sou tão light assim. E aí eu botei ali a salsinha. Irmãos, eu ganhei um pé de pimenta. Gente, não é macumba não, tá? Eu ganhei um pezinho de pimenta. Quem tem aqui aquele pezinho de pimenta? Aquilo é lindo, não é? É bonito. Gente, dizem que pimenta não seca. Não é verdade? Eu cheguei, o pé de pimenta seco, tudo seco. Eu falei, epa, alguma coisa errada aqui. E aí a Nana, ela que me ajuda às vezes com as terras, e eu sou meio radical em algumas coisas, bem mesmo. E aí eu peguei e falei, epa, é hoje. Peguei o azeite e saí pelo quintal. Falei, Senhor, se entrou algum olho grande, se tem alguma coisa errada, que isso vá bater em retirada. E joga... Meus filhos ficam assim para mim, né? E eu peguei o óleo ungido e passei nas portas e passei. E a Nanda, isso mesmo, pastor, isso mesmo, pastor. Falei, Nana, que isso? Não aceito isso. Está repreendido em nome de Jesus. Senhor, e eu não uso essa pimenta para outra coisa, a não ser por beleza e ainda fazer uma pimentinha para o pastor, que é dar uma pimenta. Em nome de Jesus. Irmãos, 2 dias, foi até no terceiro que a Nana voltou. Pastora, a senhora já foi lá? A senhora já viu? Pastora, o que aconteceu? Falei, o que houve, Nana? Vai lá ver, pastor, o pé está cheio de pimenta. Pastor, parece que dobrou o negócio. Eu falei, querido, armas espirituais. Você está se esgoelando com Satanás. E Deus está dizendo, eu já te dei as armas espirituais. Agora pratique. Pratique. Se vão te chamar de maluco, se não vão, o problema é quem te chama. O problema é que você tem que viver as maravilhas de Deus. E Deus, Ele se manifesta nas pequenas coisas. Talvez você esteja esperando o grande. E Deus está dizendo, ei, olha isso aí que ia te matar e acabar com você. Eu estou aqui do seu lado, eu estou te dando livramento, eu estou derramando as minhas maravilhas. Experimente olhar o pequeno, porque Deus vai derramar o grande. Ezequiel 37. Você tem olhado para o teu relacionamento está seco. Semana passada uma pessoa me procurou.
por Messenger, para vocês terem uma ideia, por Messenger, de outro estado. E começou a pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda. E aí, eu fui e perguntei, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está o seu relacionamento sexual? Tive que ir na lata. Aí ela respondeu assim, né, lá escrevendo. Eu acredito que ela estivesse chorando, né, porque até falar isso, falar a verdade, né, dói. 6 meses que meu marido tenta chegar perto de mim, mas eu não consigo. Falei, minha filha, então joga essa pombagira por terra, porque não é ele que está com problema, não. Quem está com problema é você. Mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, Aí eu falei assim, escrevi para ela assim, você tem óleo em casa, óleo ungido? Aí ela falou, tenho. Então você vai pegar esse óleo ungido. Eu vou dizer para você o que você tem que fazer com o óleo ungido. Mas não adianta usar o óleo ungido se não colocar em prática. Resolva o problema do teu marido, minha filha. E o teu também. Aí quando foi ontem, ela, pastor, apesar de eu não ser do seu ministério, mas olha, eu quero agradecer a atenção. E eu não respondi, porque, pastor, eu estou em lua de mel. Irmão, está gritando com Satanás, está dizendo que o marido não quer nada, e está dormindo? Deus está querendo se comunicar com você. Fala aí para o teu irmão. Deus está querendo se comunicar com você. Está tudo ruim lá dentro de casa? Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Profetiza. Profetiza. Como o pastor Bruno diz, eu profetizo que alguém vai me chamar para almoçar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Você sabe como é que o diabo traz o maior espírito de engano dentro da igreja? A desculpa. Sabe o que é? Eu não chamei, pastor, porque eu achei que alguém ia chamar. Eu falo para ele, filho, você esqueceu que você vai profetizar que alguém vai pagar uma pizza. Está todo mundo achando que alguém vai te pagar uma pizza. Às vezes é ele que sai e paga pizza. Nós temos o costume lá em casa, pastor, me dá a hora. Nós temos o costume lá em casa, todos os dias, ele quando está no tempo dele com Deus, Deuteronômio 28 e Salmo 91. Aí a minha filha virou para mim e falou, mãe, por que é diferente quando você está lá no quarto que você está orando e o meu pai está lá que está orando? Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque às vezes eu escuto meu pai, ele está lá lendo lá o livro que ele manda a gente ler, Deuteronômio 28, né, o Salmo 91, e aí a gente vê que o meu pai, ele está lá orando, ele fica falando em língua. Mãe, mas quando a senhora entra no quarto, que a senhora começa, já está orando o Salmo 91, mãe, a gente não consegue nem assistir televisão. Queridos, talvez você pense que enfrentar Satanás seja, eu preciso ser igual a fulano, que fulano é assim. Não, não. Deus usa cada um da maneira que Ele quer. Talvez você vá ler o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E outro vai usar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O que Deus quer dizer é, eu quero te usar. É isso que Deus está falando. Eu quero te usar. Já viu o moleque que fica assim para o marido? Eu não vejo você orando. Eu não vejo você. Vai ver que o cara ora mais do que ela. Para terminar, armas espirituais, estratégias específicas. Querido, quem aqui já leu o livro
Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Quem já leu? Jesus, essa igreja está lendo pouco. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Falei que eu vou escrever um. Jesus, o maior estrategista que já existiu. Não existe ninguém que se compare a Jesus em estratégia. Escreveu as parábolas para confundir. Jesus, gente, é estratégia ou não é? Não está dando peixe aqui não. Joga a rede do outro lado. É estratégia ou não é? Ei, você está fazendo faculdade de psicologia. Mas eu quero te usar em história. Muda de estratégia. Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu levanto todos os dias, Senhor, 6 horas da manhã. E não está nada acontecendo. Aí ele diz assim, levanta às 3, muda de estratégia. Muda de estratégia. Senhor, eu não estou conseguindo ir aos cultos. Porque, Senhor, eu tenho que trabalhar muito. Aí Deus está falando assim, ei, psiu, vai descansar um pouco, muda de estratégia. Ele foi estrategista. Senhor, eu estou fazendo pão, mas não sai um pão. Aí Deus está falando assim, faz bolo. Muda de estratégia. Muda de estratégia, querido. Ele foi um dos maiores estrategistas. Quem lembra aqui das muralhas de Jericó? Aquilo ali foi bonitinho? Estratégia de Deus. Ele sabia que o povo precisava estar o quê? Motivado. Ele sabia que o povo precisava cantar. Existem pessoas que você vai falar da palavra com ele a noite inteira e ele não vai entender nada, mas você coloca um louvor para ele e ele diz, meu Deus, agora eu entendi. Estratégia. Muda de estratégia. Eu estou indo na igreja, não sinto mais a presença de Deus. Eu vou mudar de igreja porque eu já não sinto mais. Querido, mudar de igreja não é a solução não, porque o problema vai junto. Quem tem que mudar é você. Muda de estratégia. Entra dentro da igreja para louvar ao Senhor, para ensinar e praticar, e você será renovado e transformado. Muda de estratégia. Você já pensou? Se todo mundo, se o casado, imagine o casado, está lá na maior briga com a mulher. Sabe de uma coisa? Esse relacionamento não dá mais. Acabou. Vai você para um canto, vai para o outro. Acabou. Você já pensou? Se todas as famílias fizessem isso? O que é mais fácil? Mudar? Abandonar o problema e não buscar a solução? Ou usar uma estratégia nova? Mude de estratégia. Quer ganhar o seu esposo para Jesus? Para um pouco de encher a paciência dele. Vai orar, vai jejuar. Mude de estratégia. Jesus foi estrategista. Quando ele mandou os espias, ele usou de quê? Estratégia. Nós temos as células hoje como? Como? Estratégia. Qual é a estratégia da célula? Ganhar vidas, cuidar de vidas. Porque qual é o papel do pastor? Ensinar, alimentar, guiar. Então é muito mais fácil nós termos as células para compor essas pessoas, reunir essas pessoas, do que ter essas pessoas espalhadas e ter um encontro somente semanal na igreja. Se não vira aquela igreja antigamente, ninguém conhece ninguém.
Estratégia. Estratégia de evangelismo dentro das células. A sua célula está morta. Querido, mude de estratégia. Se pinta a tua cara, se veste de índio. Faz alguma coisa, mas muda de estratégia para ganhar vidas. Mude de estratégia. Mude de estratégia com seus filhos. Mude de estratégia. E por último, aplique fé. Como está a tua fé? A minha fé está no impossível, 11:53. Aplique a sua fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quantos nesta manhã querem verdadeiramente mergulhar e ter uma intimidade com esse Deus de maravilhas? O Deus de livramento. Quem deseja nessa manhã ter verdadeiramente esse encontro com Deus, dizer: Senhor, me capacita com as armas espirituais. Me capacita, Senhor, eu quero usar cada uma delas. Uma das estratégias de Satanás é simplesmente no dia de Santa Ceia. No dia de Santa Ceia, a maioria das pessoas, elas não vêm à igreja, aqueles que têm alguma dificuldade, porque eles se sentem envergonhados. Sabe qual a estratégia que nós precisamos usar com essas pessoas? Mostrar para eles que não vai adiantar eles faltarem à Santa Ceia. Eles precisam estar na Santa Ceia para receber o toque de Deus e assumir uma postura diante do Pai. Nós precisamos usar essa estratégia de amá-los e não julgá-los, para que eles possam compreender o valor do sangue. Vamos nos colocar de pé.